Para conversar sobre a saída de Dias Toffoli do caso Master no Supremo Tribunal Federal, eu chamo agora para a conversa os deputado federal, Chico Alencar, e o líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto. Aos dois, eu agradeço pela presença aqui no SBT News, em plena sexta-feira, em pleno carnaval. Muito obrigado, viu, pela presença dos senhores. Vou começar com o deputado Chico Alencar. Deputado, a saída de Dias Toffoli da relatoria resolve a crise do caso Master no Supremo Tribunal Federal? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Cabo Gilberto. Amigo de divergências respeitosas na Câmara. Boa noite a todos que acompanham nessa noite de carnaval. Aqui no Rio já está quente, samba rola de primeira, mas eu tenho muito prazer de estar aqui trocando ideias pelo bem desse país, que precisa tanto avançar em todas as instâncias, né, da República. Olha, o Toffoli não devia sequer ter assumido a relatoria desse caso quando foi sorteado para tanto. Ele, evidentemente, agora reconheceu, sendo sócio, ainda que não da direção, de um empreendimento pelo qual aufere dividendos e que está dentro desse escopo das investigações do caso Master, aquele resort Taiaiá, a família dele está lá, os irmãos, e ele também tinha negócios, frequentava, levava até segurança do Supremo para protegê-lo quando foi lá. Isso é inadequado. Ele mesmo disse, já meio entregando essa história, semana passada, que é natural que ministros sejam fazendeiros, empresários e tal. Eu, ainda que a lei orgânica da magistratura permita, não entendo que é natural e nem apropriado. Quem está no Supremo, e por isso tem o teto da remuneração, o servidor público, tem que ter isenção total e se dedicar em tempo integral, como nós, deputados federais e senadores. É adequado que nos dediquemos em tempo integral à nossa função. Por isso, temos uma remuneração muito boa, que dá para sobreviver, viver com fartura até. Agora, o Toffoli, sendo juiz de uma causa na qual tem evidente interesse, estava numa situação de conflito. Então, saiu tarde até, mas saiu. E agora, por sorteio, é o ministro André Mendonça. Um dos critérios que o ex-presidente Bolsonaro levou em consideração para a sua indicação, aprovada pelo Senado após longa sabatina, foi também inadequado. É terrivelmente evangélico. Olha, um ministro supremo, ele não pode, como um parlamentar, ele não está lá para defender a sua igreja. O Estado é laico, que é a melhor forma de garantir a liberdade religiosa, o direito de crença e não crença. Tá? Então, vamos torcer para que, como parece não, há pastores, igrejas acusadas sob investigação, tomara que esse perfil evangélico dele, respeitável, é um direito, é bacana, mas isso não deve interferir. Isenção, imparcialidade, firmeza e serenidade são elementos fundamentais para qualquer juiz. Aliás, complementar qualquer parlamentar, para qualquer agente público. Mas no caso do juiz, ele julga, decide questões que têm partes conflitantes. Então, essa postura independente, de integridade, é absolutamente importante. Deputado Cabo Gilberto, a saída de Dias Toffoli da relatoria resolve a crise do caso Master no STF? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Satisfação imensa. Boa noite ao sistema SBT de comunicação. Boa noite a Chico Alencar. Realmente, Chico é um dos deputados da esquerda brasileira que eu mais tenho respeito. Ele respeita a decisão dos parlamentares, respeita o voto, respeita o pronunciamento. E, para mim, é uma satisfação debater com o senhor sempre, lá da Câmara dos Deputados. De forma alguma, Leandro, de forma alguma. A crise institucional da Suprema Corte, desde a independência do Brasil, é a pior da história.
Se o Brasil fosse um país sério, onde as instituições funcionassem, o ministro Moraes, que infelizmente o deputado Chico esqueceu de elencar, mas lembrou o caso do deputado Mendonça, porque é evangélico. Olha só, Chico, estou atento ao seu discurso. Ele fez um contrato, ou melhor, o escritório da sua esposa, de 129 milhões. Eu creio que na história da OAB, da advocacia brasileira, esse é o maior contrato da história do nosso país. 129 milhões. Ou seja, isso mostra e prova que o ministro Moraes também está envolvido, assim como o ministro Toffoli, que é o pai do inquérito do fim do mundo, Leandro, lá de 2019, sem a participação do Ministério Público, sem o sorteio, desrespeitando o devido processo legal e a legislação brasileira. Então, eu afirmo hoje com muita tranquilidade. Graças a Deus, depois de 6 anos, a grande imprensa, e aqui, Leandro, com todo respeito, eu não estou fazendo crítica nem o senhor, nem o SBT, estou falando a grande imprensa, na sua maioria, não deu atenção às nossas denúncias que estamos fazendo há 6 anos. E agora a água literalmente bateu no pescoço. Temos hoje, Leandro, jornalistas porque fizeram matérias sendo ameaçados indiretamente, chamando-os de organizações criminosas, Leandro. Temos hoje matérias censuradas, deputado Chico e a sua audiência do SBT. Então, a gente não está numa democracia saudável, estamos vivendo uma ditadura judicial, onde a Suprema Corte do nosso país está desmoralizando, retirando toda a credibilidade do Poder Judiciário brasileiro. Eu amanhã posso estar com a Polícia Federal na minha porta. Se o ministro acordar, vou meter uma busca e apreensão aqui na casa desse deputado, como várias buscas e apreensões apenas por perseguição políticas. Hoje temos o STF, um superpoder da República, que está acima dos demais. Ele desfaz a decisão do Congresso, ele desfaz a decisão do povo brasileiro. A Suprema Corte é muito clara a sua missão, está lá no artigo 102 da nossa Carta Magna. Ele nem pode mais, nem pode menos. O Estado tem que dar exemplo. E hoje eu afirmo de forma veemente, são os maiores escândalos da história da República que a Suprema Corte está à frente. E você observa aquelas conversas supostamente vazadas, Leandro, eu vi o senhor passando aí, de outro meio de comunicação. Se aquilo for verdade, é um absurdo. Você observa o ministro Flávio Dino, com a maior cara de pau do mundo, com todo respeito ao ministro, que tivemos vários embates, diferentemente do deputado Chico, ele é desrespeitoso, ele é prepotente, lá na Câmara dos Deputados. Se aquelas conversas forem verdades, eu vou lhe dizer, viu, a situação é mais crítica do que imaginamos. Então, não tira nada disso, Leandro, da sua pergunta. A Suprema Corte está em xeque, está no ringue, precisa ser passada a limpo. No mínimo, com impeachment de 2 ministros da Suprema Corte, impeachment também do senhor Gonê, que iremos pedir assim que acabar o carnaval, o engavetador-geral da República omisso para a esquerda e para o governo e para a Suprema Corte, nada acontece. Ele fica com os olhos vedados, parece a estátua da justiça lá na Suprema Corte. Agora, se fosse... Vamos aqui, Leandro, Chico, sua audiência. Se fosse um deputado de esquerda envolvido nesse banco master, ou melhor, um deputado da direita, já estaria preso, enforcado e achava que ter se jogado fora do nosso Brasil. Mas como é um todo-poderoso ministro da Suprema Corte, que hoje se comportam como semideuses, eles estão nem aí. Você observa que a conversa que eles estavam, se aquela conversa for verdade, porque diferentemente deles, nós respeitamos o devido processo legal e a pessoa só é condenada quando houver o transitado e julgado. Mas para a figura de um ministro da Suprema Corte, da mais alta corte do nosso país, no mínimo que eles deveriam ter é vergonha e se afastar não só da relatoria, se afastar da Suprema Corte até acabar todo esse processo, Leandro e Chico. Senhores, esse caso do Banco Master pode provocar um impeachment de algum ministro no Congresso Nacional? Deputado Chico Alencar. O impeachment de ministros, como de presidente da República, está dentro do nosso ordenamento constitucional.
Eu louvo muito o Supremo Tribunal Federal por sua atitude firme contra todas as tentativas golpistas desde 2021, todo um movimento, inclusive dentro do Poder Executivo de então, governo presidido pelo Jair Bolsonaro, que agora está cumprindo pena na Papudinha, mas todo o movimento para a permanência do poder desse grupo, para desacreditar as urnas eletrônicas. E o Supremo Tribunal Federal teve uma postura muito correta, muito firme. Aliás, como os demais órgãos da República, sobretudo a partir dos ataques do 8 de janeiro. Aquilo estava dentro de uma estratégia, inclusive para provocar a decretação da lei e da ordem, o pessoal ia saindo dos palácios dos três poderes, ocupar a Praça dos Três Poderes e lá ficar um governo eleito do Lula que tinha uma semana de funcionamento, já ia ficar completamente imobilizado, aqueles acampamentos em frente aos quartéis, aquele papo furado de intervenção militar constitucional. Muito bem, o Supremo cumpriu o seu papel. Só que isso não é salvo-conduto, não é aval para nenhuma intocabilidade. Digo aqui, é errado o ministro Alexandre Moraes ter causas defendidas dentro do Supremo, e aí no caso é do Master, por um escritório de sua mulher e seus filhos. Deviam se eximir disso. Então, por mais que possa existir algum aspecto legal da lei orgânica que permita, não é aceitável que... Eu perdi o contato com o deputado Chico Alencar. Eu perdi o contato. Eu vou refazer a pergunta aqui para o deputado Cabo Gilberto. Deputado, esse caso do Banco Master pode provocar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal no Congresso? Primeiro, é importante restabelecer a verdade. Não houve nenhum ato de golpe em nosso país, nem tentativa, Leandro. Infelizmente, Chico saiu. Eu pergunto à sua audiência, qual artigo da Constituição o presidente Bolsonaro desrespeitou? Nenhum, zero. São apenas narrativas. Me desculpe, são apenas narrativas. Se, Leandro, eu falei ao senhor no início da sua outra pergunta, se estivéssemos em um país sério, onde as instituições estivessem funcionando, o Congresso Nacional estivesse aberto adequadamente, que não está, o Congresso Nacional vem sendo fechado pelo STF, e aqui eu vou falar de forma simples, caso de cassação de parlamentares, a questão dos impostos com os 17 setores da economia, que o ministro rasgou a decisão do Congresso, a questão das drogas, a questão da legislação, a questão da interferência nos demais poderes. Então, o Congresso hoje está funcionando de forma parcial. Nós falamos e nós provamos. Basta observar as decisões da Suprema Corte de forma monocrática, da maioria das vezes, onde coloca o Congresso Nacional de joelhos. Isso é péssimo para a democracia. Porque o senhor que está em casa me assistindo, gostando ou não do Congresso atual que temos, esse Congresso representa 100% da população brasileira. Eu estou lá porque eu represento uma das 12 cadeiras do parlamento paraibano. Infelizmente, Leandro, eu acho difícil com essa legislatura que aí está, porque a maioria são de homens covardes, de homens omissos, que não cumprem o seu papel constitucional. Eu fico olhando quando o deputado vai lá assumir o mandato, ele levanta a mão e diz, nós respeitaremos a Constituição. E tudo mentira, porque não respeita. São poucos parlamentares que têm coragem de falar o que eu estou falando aqui. São poucos parlamentares que têm coragem de ir na tribuna da Câmara de Deputados e se expressar do que verdadeiramente está ocorrendo no Brasil. É impressionante a atual situação. Eu venho falando isso há muito tempo, Leandro, mas graças a Deus, todo o povo brasileiro acordou, nem a própria esquerda, que vai ser vítima também dessa ditadura judicial mais cedo ou mais tarde, consegue mais passar pano, consegue mais criar narrativas para defender a Suprema Corte. O que a Suprema Corte vem fazendo nos últimos 10 anos, em especial nos últimos 6, é rasgando a Constituição, atentando contra a democracia,
porque nem o poder está acima de uma carta magna. Em uma democracia saudável, é assim que funciona. Diferentemente da nossa democracia, que está respirando sob a ajuda de aparelhos. Então, respondendo a sua pergunta de forma direta e objetiva, com esse Congresso que aí está, acho muito difícil. Mas eu que estou nesse momento liderando a oposição na Câmara dos Deputados, com aproximadamente 100 parlamentares, iremos lutar muito por esses impeachments. Eu assinei de todos até agora. Inclusive, iremos protocolar também por omissão, por prevaricação do senhor engavetador-geral da República, o senhor Gonê, que vem prestando desserviço à sociedade brasileira. Foi reconduzido agora de forma muito apertada pelo Senado Federal, com apenas 44 votos, precisava de 41, mas eu creio que é muito difícil conseguimos o impeachment do ministro da Suprema Corte com esse Congresso que aí está. Deputado Cabo Gilberto, deixe-me conceder a palavra agora ao deputado Chico Alencar, porque perdemos a conexão com ele, interrompeu o raciocínio do deputado. Deputado, fique à vontade para concluir o raciocínio, por favor. Sim, é claro que a República do Brasil tem insuficiências. A gente perdeu? O senhor me escuta? Alguém ligou para ele. O senhor me escuta, deputado Chico Alencar? Vou fazer o seguinte, daqui a pouco a gente tenta retomar, portanto, a chamada com o deputado Chico Alencar. Eu vou seguir com a terceira pergunta ao deputado Cabo Gilberto. Ele voltou? Deputado Chico, o senhor me escuta? Tem uma ligação entrando aqui. A gente entende, nem se preocupe. Pode prosseguir. Atrapalhando, né, deputado Chico? A pessoa insiste. Quem está ligando agora para o deputado Chico Alencar está interrompendo a entrevista dele, mas tudo bem. Deputado, pode seguir que a gente consegue ouvir o senhor. Sim. Meu Deus do céu. A gente não vai conseguir. Eu vou agradecer aqui a presença, portanto, do deputado Cabo Gilberto. Muito obrigado, viu, por falar com a gente aqui do SBT News. Tem a terceira pergunta, Leandro? A gente está com o tempo um pouco estourado e como está com dificuldade com o Chico Alencar, eu posso seguir com a terceira pergunta para a gente dar oportunidade ao deputado Chico também de concluir o raciocínio? A minha chefe aqui, a Fernanda, acabou de dizer que podemos seguir. Eu vou seguir com a terceira pergunta e a gente tenta reconectar com o deputado Chico Alencar. Deputado Cabo Gilberto, o Congresso deve seguir com uma investigação própria, com a abertura de uma CPI. O Chico Alencar está conectado? O senhor me escutou agora, deputado? Eu ouvi. Pronto, então a pergunta vai ser para o senhor. Se o senhor quiser concluir a sua resposta anterior, o Congresso deve seguir com uma investigação própria, com uma CPI? Pois não. Comissão Parlamentar de Inquérito e divirjo do discurso recorrente de que é instrumento da oposição. Não, é instrumento do parlamento. É muito importante, porque, inclusive, ela, embora não condene ninguém, não mande prender ninguém, a não ser quem esteja em flagrante ofensa à própria comissão ali na hora, mas ela dá publicidade a uma investigação e chega a conclusões que o judiciário pode acompanhar e que o próprio corpo de leis pode consolidar. Projetos de lei, as CPIs são para isso. É claro que muita gente usa para fazer farol, para fazer brilhareco, mas não. Comissão Parlamentar de Inquérito, para inquirir pessoas suspeitas de terem lesado o patrimônio público, os recursos, os valores da própria República. Então, elas, em tese, são muito bem-vindas. E essa do Banco Master, que pega quase toda a configuração política, a cúpula, a casta de Brasília, ela é muito bem-vinda, sim. Há 4 pedidos de CPI, 2 mistas e 2 só da Câmara. Nós do PSOL, assinamos 3 delas. E qualquer que vier será bem-vinda para apurar tudo e jogar luz, porque quando o Toffoli, por exemplo, decretou sigilo de todo o material, avocou para si, fechou qualquer divulgação, ele estava revelando de forma canhestra interesse
na ocultação. Um velho jurista americano dizia o seguinte: a luz do sol é o melhor desinfetante, juiz Brandley, século passado. E um pensador, filósofo, foi senador, inclusive, na Itália, Norberto Bobbio, dizia: a democracia é o regime da transparência e nela não pode haver qualquer segredo. Então, é claro que no curso de uma investigação você pode ter uma questão sigilosa aqui e ali para a consequência final dessa investigação, mas não fechar tudo e ficar essa zona de mistério. Por fim, um código de ética para o Supremo é muito necessário. Como eles estão lá com resistências, o ministro Fachin é uma pessoa digna, íntegra e está batalhando por isso, mas encontra resistência entre os seus pares. Nós temos já protocolizado um projeto de lei, está na Câmara, o 6540, para um código de ética, de conduta para o Supremo. A Câmara tem um código de ética. O deputado Gilberto, inclusive, é do Conselho de Ética. Embora muitos transgridam, mas está lá. São cobrados por isso. O Conselho de Ética trabalha besta, o tempo todo se reunindo, analisando representações. O Senado, idem. A Presidência da República tem uma comissão de ética pública. Por que o Supremo fica à margem? Ou, como disse, a meu ver, equivocadamente o ministro Moraes, não, já tem mecanismos de controle, agora querem até impedir as nossas palestras. Que nada, que ótimo que façam palestras. Agora, se forem pagas, quem está pagando e quando, onde, por que não ter essa transparência? Então, eu entendo que a República não está em crise, ela está avançando. Parabéns à Polícia Federal, que agora, no governo Lula, está investigando a fundo, doa a quem doer. Se tiver que pegar a pessoa do governo, que pegue. Eu vejo que, nesse caso Master, pega muita gente do Centrão, do PP, do União Brasil. Esse Zettel é pastor e empresário ligado ao Toffoli, mas também financiou a campanha do Tarcísio em São Paulo, do Bolsonaro nacionalmente, 2 milhões, 3 milhões. Ou seja, o poder dissolvente do dinheiro vai corrompendo para tudo quanto é lado. Só uma investigação profunda, isenta, que é de interesse da população brasileira, pode fazer com que os valores republicanos e a credibilidade, inclusive da magistratura, fiquem em alta, fiquem fortes. Nós defendemos que isso aconteça. Transparência, investigação, combate a esse cupim da República que é a corrupção. Deputado Cabo Gilberto, por favor. Olha só como é fácil rebater os argumentos do deputado Chico. Veja só, primeiro ele fala de doações. As doações são legais, estão de forma transparente para que todos vejam. Quem doar para a minha campanha nas eleições desse ano vai ficar transparente. Todos vão ter reconhecimento. Diferentemente, deputado Chico, das reuniões secretas de Lula com o dono do Banco Master. Sigilo absoluto. Esse é um ponto que é importante a população ficar sabendo. Então, nós respeitamos as suas palavras, deputado Chico, mas a realidade é muito diferente. Essa CPMI do Banco Master vai atingir o governo de cheio, sim. Porque ele se reuniu com o banqueiro escondido, às escuras. Eu tenho certeza absoluta, deputado Chico, que o senhor não concorda com esse tipo de comportamento. Questão da CPMI ou CPI, meu querido Leandro, porque eu falo que as instituições estão sem credibilidade perante a opinião pública e precisamos passar o nosso país a limpo. A CPMI ou CPI, ela poderia convocar qualquer autoridade brasileira, qualquer, sem exceção, qualquer pessoa. Porque em uma democracia saudável, todos estão subordinados à Constituição. O que foi que a Suprema Corte fez lá atrás? Proibiu de chamar ministros da Suprema Corte, proibiu chamar do Poder Executivo, os chefes dos poderes executivos, e proibiu de chamar o Procurador-Geral da República. Ora, a legislação permite isso? Não permite. Então, o Congresso, mais uma vez, ficou totalmente sem credibilidade por conta disso. Mais uma vez foi fechado.
Código de ética no Supremo Tribunal Federal. Ora, senhores, eu peço até desculpa, Leandro, da forma que eu estou falando, é porque a gente vem falando isso há tanto tempo, mas graças a Deus, a grande maioria da população brasileira está acordando do que a gente vinha falando sobre a Suprema Corte. Não é questão de direita, não é questão de esquerda, nem de centro. É questão de instituição forte. Uma instituição, para ser forte, o primeiro dever que ela tem que fazer é o de casa, ou seja, cumprir a Constituição. E a missão do STF, como eu falei anteriormente, está lá no artigo 102, de forma detalhada, Leandro, deputado Chico. Aí estão falando agora em Conselho de Ética. Leandro, se a Suprema Corte não está respeitando a Constituição, que é o topo do ordenamento jurídico brasileiro, vai respeitar o Código de Ética? Lógico que não vai. Estamos vivendo a maior crise das instituições da história do nosso país, desde a sua independência em 1822. Então o Senado precisa fazer o seu papel urgentemente. Precisamos impeachment o senhor Toffoli, está aí provas concretas. Precisamos impeachment o senhor Moraes, o ditador da toga, pelo bem da nossa democracia. Isso é para ontem. Enquanto não for impeachmentado o ministro da Suprema Corte, a Suprema Corte não vai respeitar a Constituição. Porque, Leandro, quando você se adquire poder, você não entrega facilmente. A história prova isso. E hoje, quem detém todo o poder da República é a Suprema Corte. E apesar de estar nas cordas, a grande imprensa brasileira finalmente está relatando o que de fato está acontecendo e viu que a Suprema Corte não é um problema da direita ou da extrema-direita, como uns acusam o nosso partido lá na Câmara dos Deputados e também uma parte da imprensa. É uma questão de democracia, é uma questão de Brasil. E nesse Brasil de hoje, infelizmente, estamos numa situação muito delicada por conta da falta de credibilidade da alta corte e da justiça brasileira. Senhores, o nosso tempo acabou. Quero agradecer aqui a presença do deputado Cabo Gilberto e também do deputado Chico Alencar. Aos senhores, muito obrigado, uma boa noite, um bom carnaval e até a próxima. Vamos juntos, boa noite. Bom carnaval para o senhor Chico. Um abraço em cada um.